Bom, na semana passada eu tinha explicado como é que no V-Ray podíamos fazer uma animação. Então com o Irradiance Map e o Light Cache para objetos que não se mexessem. Mas muitas das vezes aquele tipo de cálculos pode dar light leaks. Light leaks, ou às vezes podem não ficar muito bons. Light leaks são aquelas manchas de luz que normalmente se vê aqui nestas extremidades, ou em contacto, por exemplo, com uma parede com o chão, ou a parede com o teto, ou muitas vezes atrás de objetos que sejam pequenos. Esses light leaks podem aparecer. Por isso, para minimizar esses efeitos ou para ter uma animação mais sólida, temos que calcular uma animação normal, como se os objetos se mexessem. Para isso, temos que alterar as definições do nosso GI, ou seja, vamos aqui ao nosso, às nossas settings. Podemos da mesma alterar então o separador do common, o render output para 4 vezes mais pequenos, que são 480 por 270, se for renderizar a 1080p. Não preciso salvar ficheiros, que agora não vou fazer a animação. Aqui no V-Ray, como sempre, desligamos aqui o Don't Render Final Image, porque só vamos fazer os cálculos e isto aqui torna as coisas um pouco mais rápidas. Aqui 100 é o máximo de qualidade que vocês necessitam, se calhar 6 será o ideal, e depois então ir subindo se aparecer muito ruído. O Color Threshold podem colocar 0,015, se caso apareça ruído baixem até 1, não baixem mais do que 1, porque senão irá aparecer, irá demorar muito mais tempo. Global DMC deixem o 0,05, deixem conforme está. Podem fazer Lock Noise Pattern, ou seja, para que vai sempre existir algum noise, e para que esse noise seja sempre igual em todas as frames, vocês podem fazer Lock Noise Pattern. Color Mapping, Reynard 2.2, 0.15, o Burn Value entre 0.1 e o 0.05, para não haver aquele burn, aquele queimar da luz. Affect Color Background, podem ligar o Clamp Output para serem imagens mais rápidas, mas perdem um bocadinho de cor e não dá para fazer tantas alterações no post, por isso isto fica ao vosso critério. Os settings 24 buckets, triangulation ou Hilbert curve. Dynamic memory limit, deixem 1 ou 2 GB abaixo do vosso total. Caso utilizem o static, usem o Embry. Só mudem para Auto ou Dynamic se o vosso computador tiver problemas com o static ou for muito rápido, ou tiver muita memória, ou assim, porque o static influencia aqui a memória que vocês usam, e ele não deixa usar a memória virtual. E praticamente é isso. Agora, então, para alterarmos então os nossos settings do GI, conforme tínhamos antes. Antes tínhamos então, o que é que nós tínhamos? Tínhamos Animation, aqui tem em high, mas vocês podem fazer em médio, então depois se médio não funcionar, utilizem o high. Médio Animation no no Irradiance Map. E no Light Cache 3500, que é muito, porque normalmente 3500 eu uso para uma imagem estática, aqui só vou usar para 1500. E assim, aqui já não preciso usar o World, nem fazer como da outra vez, alterar o Primary Engine nem Secondary Engine para Light Cache, e depois fazer os cálculos de Light Cache, e seguidamente vir aqui, trocar o Light Cache para Phone File e fazer os Light Cache com Radiance Map. Neste caso, como vamos fazer a outra técnica de cálculos, que é para animações onde normalmente se movem ou pessoas ou objetos, mas pronto, é um tipo de cálculos mais precisos que o anterior, que nós tínhamos feito. Aqui vamos usar logo o Irradiance Map em conjunto com o Light Cache. Para isso então, como eu estava a dizer, usamos um cálculo médio.
Aqui podemos alterar até 100 e aqui máximo até 50, para que seja o light cache fica mais blurry, ou seja, mais suave, não fica tão preciso, mas também torna as coisas mais rápidas. Se vocês querem mais preciso, aqui à volta dos 25 e aqui à volta dos 20, fica muito mais preciso. Mas pronto, vou deixar 100, vou subir aqui para 40. Aqui então, no Light Cache, vamos mudar aqui o modo Single Frame para Prepass, ou seja, preparação para o passo de animação. Ou seja, vamos deixar então em Prepass, vamos fazer autosave, vamos escolher um sítio para gravar. Vou gravar aqui como Prepass. Chamar Events Map Prepass underscore, porque ele vai-me fazer vários fecheiros de prepass. Vou fazer save. Aqui no Light Cache então vou mudar só para 1500 subdivisões. Entre 1000 e 1500 é o suficiente. Sample size 0,01. Screen, aqui já não precisam do world. O retrace, aqui já não precisam de 8, porque 8 normalmente é para animações. Por isso vamos fazer só 2, que é o ideal. Vocês podem ler neste menuzinho que está ali. A value 2 is good for still image. Work 8, work well for animations. Mas como aqui vamos fazer still a still, fazemos só 2. De resto aqui não precisam de fazer mais nada, está normal. E aqui podemos fazer só single frame. Aqui nem sequer precisam de gravar, porque isto aqui vai ser junto ao Animation Prepass. O que é que vamos então fazer? Vamos fazer o cálculo desta animação. Fazemos render. Aqui, deixem-me só confirmar uma coisa. Vou parar o meu render, só para confirmar. Exatamente. Está o Active Segment 0 a 300 e todas as frames. Porquê? Porque o Prepass tem que ser feito em todas as frames. Porque, como eu disse, pode existir objetos que se mexam e então ele tem que alterar. Tem que calcular esses frames todos. Por isso agora é só fazermos render. E ele vai fazer o prepass de todas as animações, só os cálculos. Ou seja, só vai calcular os cálculos do 0 ao 300, que é o meu tempo de animação que eu tenho aqui. Vai fazer o cálculo do Light Cache. E vai fazer o cálculo do meu Irradiance Map e vai criar fecheiros separados. Eu vou parar isto e depois volto quando tiver então os frames todos executados. Ok, o prepass demorou cerca de 300 minutos a fazer, demorou mais ou menos 1 minuto por cada 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos por cada frame, ou seja, demorou mais ou menos 300 minutos, ou seja, 3 horas sensivelmente. Não, mais de 3 horas a fazer isto. O que interessa é que eu fiquei com uma animação muito mais sólida do que teria antes. O que eu tenho que agora fazer é então alterar os meus mapas do GI e do Light Cache. Ou seja, neste momento tenho aqui Radiance Map e Light Cache. Light Cache já não vou precisar dele, por isso vou fazer none. Ou seja, não quero que ele me vá buscar o Light Cache, porque o Light Cache ficou incorporado no Radiance Map. Aqui continuo com médio Animation. E aqui então já não vou pôr Animation Prepass. O que eu quero fazer é o Animation Rendering, que é o rendering deste Prepass. Então vou escolher Rendering. Vou escolher o sítio onde tenho os fecheiros. Se vocês forem ver depois, isto vai ficar qualquer coisa tipo isto. Isto corresponde a uma frame. Basta escolher então a primeira frame, fazerem Open e fazerem o render. Não se esqueçam. Eu não vou fazer render agora, mas não se esqueçam de gravar aqui o Save File como imagem. PNG ou TIFF, um bom formato de imagem, e não se esqueçam de desligar aqui o Down Render
don't render final image, porque vocês agora querem renderizar. Se muitas vezes vocês quiserem delimitar o tipo de render, os reflexos, podem vir aqui. Vocês sabem que os vossos materiais gostava que isto funcionasse. Vocês sabem que os vossos materiais, o max ZTM é as vezes que ele reflete, ou seja, aqui tem 8, ou seja, ele bate 8 vezes até deixar de refletir. Se vocês querem limitar este número para ele não refletir tanto, podem limitar aqui, podem fazer um override that, podem meter 2, ou mesmo 1, que ele vai refletir sempre alguma coisa, mas só reflete uma vez. Depois fica preto. Tenham cuidado principalmente com os vidros ou com os espelhos neste tipo de materiais, mas podem baixar um bocado o tempo de render limitando o tipo de reflexos, ligando então aqui o override that para todos os materiais que existem na vossa cena. Podem também, se quiserem, desligar ou ligar as reflexões e refrações, mas se desligarem, lembra-se que, por exemplo, vidros irão aparecer a preto, que não vão refletir nada. Espero que tenham entendido este tipo de cálculos e alguma dúvida basta contactar.